E a TV Meg volta ao ar. Buenas tardes, TV Meg vai falar. Vou ler uma coisinha aqui para todo mundo, para o meu principal, né, o querido defensor. Não, eu não vou misturar a defensoria, afinal, eles estão com a gente, né? Alguém tem que defender esse casal tão perigoso. Tão perigoso para Floripa, para o estado, para o Brasil e para o mundo. E percebam que eu estou brincando, que o que eu estou falando é uma brincadeira. Perigoso mesmo esse estado corrupto, cheio de gente lá dentro com falta de razoabilidade, rasos no entendimento. Mas eu entendo o que está acontecendo. O pedido de laudo de sanidade mental pelo Ministério Público não é, por si só, impugnável, mas pode ser questionado. Então, quer dizer que pode ser questionado se não houver dúvida razoável sobre a sanidade mental do acusado. O que está acontecendo é que Meg e Renato têm sanidade suficiente para fazer a investigação, para ser o juiz, para ser o delegado, para ser o deputado, para ser o governador. O que não está havendo é o discernimento das instituições sentados atrás das suas cadeiras e querendo protecionismo aos bandidinhos de estimação e à quadrilha feminista do boletim de ocorrência. É isso que está acontecendo, por isso que estão fazendo toda essa crueldade contra nós. E eu vos pergunto, o Ministério Público está aplicando a igualdade, a mesma coisa para elas ou não? Porque aí nós já temos um problema, que a lei do igualismo não está sendo aplicada. Ou, se for considerado um cerceamento de defesa. Nós sabemos que o objetivo do Ministério Público é ferrar a família. Sempre foi ferrar a família e ficou explícito na audiência da criança e como eu tive que refutar aquela promotora. Depois, porque ela lacrou, ela veio de Lacrolândia, me encheu o saco naquela audiência. O incidente de insanidade mental previsto no Código de Processo Penal é instaurado quando há dúvida sobre a capacidade do réu entender o caráter ilícito do fato ou agir de acordo com esse entendimento. Os positivistas não entendem as pessoas de direito natural. Eles são muito abestados pelas universidades por anos consecutivos, imbecilizados por uma lei controversa que nada tem a ver com a verdadeira lei. Aí eles inventaram mais essa, para se unir com o conluio da psiquiatria. Quem são o conluio da psiquiatria? Quanto fatura o conluio da psiquiatria? E olha que eu já estive lá dentro. Posso falar de cadeirinha, não é de carteirinha. Mas posso falar o que eles fazem com as pessoas. E quando eles descobrem uma pessoa tomando azuleno, tomando alguns vitamina B e o cérebro funcionando em perfeito estado, eles começam com essa putaria judiciária. O nome disso do Ministério Público é putaria judiciária. É o judiciário corrupto junto com a psiquiatria corrupta. Mas vamos lá, eu não estou nem preocupada com esse tipo de coisa, porque a única pessoa que pode amputar a saúde mental a si mesma é a própria pessoa, independente do que essas instituições putrefatas façam. A gente sabe da onde veio, para onde vai, o que está fazendo, que estamos protegendo nossos filhos desses grupos terroríficos, desses planos insanos de pedofilia enrustida, de invasão nas escolas e tudo mais. Quando o pedido pode ser questionado, falta de dúvida razoável. Olha bem, falta de dúvida razoável. Então, ela tem muitas dúvidas. Imagina o juiz, o promotor, a cúpula toda das autoridades de Floripa, sentado sua bunda numa cadeira. É claro que eles não têm
não sabem de nada sobre nada, né? Então eles pedem essas coisas abusivas. Isso é terrorismo, isso é abusivo, isso é arbitrariedade tóxica, isso é um coletivo do judiciário tóxico. É isso, só isso. Falta de dúvida razoável. Se não houver elementos nos autos que justifiquem a dúvida sobre a saúde mental do acusado, o pedido pode ser considerado inadequado e, portanto, passível de impugnação. Gostaria de advertir a Defensoria Pública, aí, ó, que é possível de impugnação. Então, vocês estão em Nárnia. Em Nárnia vocês vivem. Vocês fazem assim, ó, no Ministério Público. Como diz o Renato. Beijinho, beijinho no ovinho do Ministério Público. E nós que vamos se ferrar. É sempre assim. Esse é o desnível social que eu falo para vir nas redes amputar um programa que tem que existir delinquência zero no judiciário. Delinquência deliberada zero no judiciário. O juiz que não entende de direito natural tem que estar fora do judiciário. Cerceamento de defesa. Vamos lá. Em alguns casos, a falta de provas, que é o nosso caso, um bando de delinquentes imorais que estão arrancando direitos básicos da família, não tem provas contra a família e estão lá fazendo boletins inverossímeis. Cerceamento de defesa. Em alguns casos, a falta de provas periciais sobre a sanidade mental pode ser considerada um cerceamento de defesa, especialmente se houver indício de problemas mentais. E aqui está a importância de nós descartar os problemas de saúde mental da mãe e do pai, como fez o senhor André Milani na sua elegância. Vamos falar de um juiz elegante? Vamos falar de um juiz que na sua elegância judiciária, ele fala dentro da audiência, na vara da infância, na cara do pai, que é percebível que ele não tem nenhuma dissonância, que ele está naquela tranquilidade dele. Depois, na audiência comigo, ele pôde perceber que existe fibra, existe força e honra, e existe uma mãe que não está em dissonância cognitiva nenhuma, já falei no início. Pelo contrário, estamos pelos nossos filhos e pela proteção dele, quando a corporação do Estado, ou seja, as polícias, vêm para roubar, matar e destruir nossa família, amputar fuzis na cabeça dos nossos filhos, mas em conluio com a agressora, que promoveu toda essa putrescina e cadaverina aí na justiça, que também já está denunciada, como é previsto na lei que elas sejam denunciadas e como é previsto que esse laudo possa mais nos ajudar que nos atrapalhar. Mas pode ser questionado. Senhor Defensoria Pública de Floripa, vocês têm que estudar mais. Vocês não têm que considerar os seus clientes burros, retardados mentais. Vocês têm que estudar e ver que não adianta os conluios com o judiciário em Floripa, porque nós vamos destapando pouco a pouquinho. Nós observamos a lei de diversos ângulos e formas. Ausência de contraditório e ampla defesa. Se o laudo for produzido à margem do contraditório, de ampla defesa, ele pode ser contestado, pois o acusado tem direito a praticar a produção de provas e de manifestar sobre ela. Mas, claro, eles estão querendo ver se eu vou fazer assim, ó. Quando dá um Bolsa Família, ela pega ou não pega? Não pega.
Quando diz que a arma está dentro da casa dela e bota o pública para dizer que está dentro da casa dela, ela confirma ou não confirma? Não confirma para o delegado. Então, eles estão fazendo a mesma situação com o laudo de sanidade mental. É um pertinente teste de saúde mental aqui nesse hospício chamado Estado de Santa Catarina. Um hospício judiciário. Um hospício não é a Zumbilândia, não. O hospício está dentro dos tribunais. Por isso que acontece essas arbitrariedades tóxicas aí que eu estou denunciando. Visando o quê? Eles vão defender nós ou vão defender a coletividade tóxica? Eu posso contestar depois. Se for favorável, eu posso aceitar, que é o que eles querem ver. Se eu sou uma mulher honrada ou desonrada, bagunçada, badernada, igual esse putedo, ou se eu tenho um diferencial para acrescentar aí. O que é incidente de insanidade mental? Vamos dizer aqui. O incidente de insanidade mental é um procedimento previsto no Código Processual Penal, ou seja, o CPP. Vamos aprender as siglas, vamos estudar aí, para apurar a sanidade mental do acusado. No caso, somos acusados. Quando deveríamos ser protegidos, quando deveríamos estar acusando, quando deveríamos estar pedindo para ter uma sindicância dentro da própria Polícia Civil. Isso que nós estamos vivendo. Para quem acha que é pouca coisa, o COR estourando a porta da minha casa com um simples mandado como esse que eu tenho aqui na minha pasta, que vem dessa juíza que não sabe nem o que estão fazendo, mas eles fazem, porque o Ministério Público da Universidade é coligado com todo o Judiciário de Santa Catarina. Eles fazem um monte de besteira e todo mundo tem que acatar. Não assinou o papelzinho, eles vêm te buscar, te joga no presídio, sem ter o mandado de prisão, porque não tem mandado de prisão. Eles escrevem o que eles querem, fazem o que eles querem e dizem ainda que é a lei. Eu vos digo, isso não é a lei, isso é a arbitrariedade tóxica. Vou ler de novo. O que é o incidente de insanidade mental? O incidente de insanidade mental é um procedimento previsto no Código Processual Penal para apurar a sanidade mental do acusado, visando verificar se ele era ou não inimputável no momento do crime. A decisão de instaurar o incidente é do juiz. É do juiz, ele cochecha sobre os outros, podendo ser provocada pelo Ministério Público, defensor, curador, parentes ou próximos do acusado. Isso não significa que a juíza tem que acatar esse laudo. Ela pode concordar em pedir, pode considerar que não, ou pode considerar que sim. E nós vamos ter o direito de livre expressão lá, ao menos eu espero que sim. Aí vem um advogado cagado de bosta que entende do direito positivista e diz, você não pode falar. Aí tu vê que estão te levando pro buraco, mas ele diz que tu não pode falar. Porque lá ele não quer que tu fala. Se tu falar, não tem nada a ver com a maneira que eles entendem as coisas. Aí tu vê que tem um juiz humanístico lá que vai te escutar, mas tu não pode falar. É assim, eles provocam todas essas coisas. Se você não estiver em perfeita harmonia com você mesmo, e quando é dado a palavra para você, você saber se posicionar, você está ferrado. E às vezes você fala e aquele juiz é tão astuto que ele usa tudo que você falou contra você mesmo. Que foi o que o promotor da infância tentou fazer com o Renato. E eu reagi na internet e retratei tudinho. É assim que desmascara eles. Eles não têm que ter o poder sobre essas audiências, sobre tudo que eles praticam lá na coletividade tóxica deles, sempre contra as pessoas.
O laudo pericial. O laudo pericial. O laudo pericial é um resultado do exame de insanidade mental. Não tem caráter vinculativo para o juiz, que pode aceitá-lo ou rejeitá-lo, eu já falei. Avaliando em conjunto com as demais provas dos autos. O juiz deve analisar a essência ou não da doença mental. Não existe doença mental. Não existe. O que existe é um bando de maluco, igual os positivistas que amputam um crime para as pessoas inocentes. São esses caras da psiquiatria aí, que eles nunca têm interesse em dizer que ninguém é sano. Todo mundo tem alguma etiqueta. O juiz deve avaliar no conjunto de mais e prova dos autos. Ele vai juntar tudo. O juiz deve analisar a essência ou não da doença mental, bem como a capacidade do réu de entender o caráter ilícito do fato de agir de acordo com esse entendimento. A verdade do entendimento é o seguinte, que só o fato do Ministério Público ter me submetido o Renato, mas principalmente eu, não o Renato, porque o Renato está sobre a minha guarnição, agora que ele ainda está nesse processo final aí da alta dele. A alta que o médico não deu. Vale lembrar que eu pedi a alta no CEPOM, ninguém escreve. Tá todo mundo cuidando do paciente do SUS. É assim que funciona. Em resumo, o pedido do laudo de sanidade mental pelo Ministério Público é um procedimento previsto na lei, mas pode ser contestado se não houver dúvida razoável sobre a sanidade mental do acusado ou se for considerado um cerceamento de defesa. O laudo pericial resultante do incidente não é vinculado para o juiz. É um penduricalho, é para ver como a gente reage a isso. Então, como que a gente reage a isso? Primeiro, não importa se nós vamos fazer ou não, porque eles estão com tantas medidas terroristas e não coercitivas, arbitrárias, criaram tantas possibilidades para defender os bandidos e prejudicar a família, que a gente já não tem condições mais de escolher se vai aceitar a arbitrariedade ou não. Então, nós já estamos no terrorismo. Qual é o nível do Estado de Santa Catarina sobre Meg e Renato? Terrorismo. Terrorismo judiciário. Então, vai lá e faz. Aí, como que vai dar o resultado e será considerado é outro tema de mais vídeos. O protecionismo que houve da gangue é irrefutável. Aqui, porque eu já demonstrei nas redes. A verdade só tem uma, mas para a justiça não importa. E o que a gente esperava da justiça de Santa Catarina é exatamente o contrário, é que a gente pudesse ter exatamente contar com a justiça. Agora eu preciso aqui ler uma outra coisa para este momento. Deixa eu abrir o meu canal aqui, que é o texto que eu coloquei no meu último vídeo. É importante ler aqui no último vídeo que a gente gravou. Porque a gente tem que ir juntando as sementinhas. Que sementinhas aí? As sementinhas que nós estamos colocando aqui na internet, para de alguma maneira a história ser construída, a história da família ser construída da maneira lúcida. Aqui o texto, vamos lá. À medida que o Ministério Público de Santa Catarina, distorcendo a lei, a realidade do lugar, eu falo da Costa da Lagoa, insistir em protecionismo aos bandidos de estimação, sabemos que o Estado catarinense está perdido. O terrorismo feito com nossas vidas ultrapassou os limites aceitáveis de corrupção, senhor Jorginho Melo. Corrupção institucional, impedindo a segurança pública de sequer existir
em relação à família e os filhos, utilizando instituições públicas infantis, força de segurança público, tudo contra a família. Sempre favorável ao grupo Stalking e quadrilha feminista que invadindo a delegacia com inúmeros boletins de ocorrência falsos, tentando incriminar a família sempre sem provas. Isso já foi longe demais, demais. Eu digo com toda a serenidade do mundo para as instituições e para as autoridades de Floripa e principalmente ao Ministério Público, que fez essa imbecilidade e que certamente eu acharei as melhores formas de cobrar vocês num futuro próximo, bem próximo. Todas as vezes que nos manifestamos nas redes sociais denunciando esse tipo de profissionais irresponsáveis, teimosos, inclinados para a coletividade tóxica woke, somos perseguidos, logo ostracizados em nossa profissão. O que é cultura woke ou descultura woke? É essa cultura de valorizar tudo que não presta e destruir a família. É essa descultura que visa a perseguição de pessoas que pensam diferente. Aqui está o vídeo, ó, gente. Está nos dois canais e é o vídeo que precede ou antecede esse vídeo. Vamos lá. Isso aqui é o de melhor que está tendo, o de melhor que eu posso deixar para minha família é isto aqui. Essa é a pior forma de racismo. De quem? Do Ministério Público. Que existe. O racismo da atualidade. Racismo. Entendeu? Carregado por terrorismo, infiltrações no estado de Santa Catarina. A publicidade da polícia e do judiciário catarinense não é condizente com a realidade do Ministério Público, ao menos não até agora. Isso é perigoso. Assumir negociata jurídica contra uma família que deveria ser protegida diz muito mais sobre as autoridades que sobre a família. Eu continuo protegendo meus filhos, diferente do Estado maldito que faz protecionismo para todos esses grupos que perseguem e incomodam desde 2020. Impugnável significa terrorismo feito pelo Ministério Público. É isso. É uma lei, pode ser usado? Pode ser usado, mas de qualquer maneira, senhoras e senhores, autoridades flopando em Floripa, da maneira que está sendo feito, já estamos em um momento que o terrorismo de vocês sucumbiu à própria realidade do lugar. Que se adona de pessoas, o Ministério Público se adona de pessoas, quer se adonar de nós, que já demonstraram que não pertence a essa ficção jurídica. Nós não pertencemos a esse direito positivista, nós pertencemos à verdadeira lei. Eu estou cansada de pedir para a oficial de justiça expedir certidão, explicar, desenhar, de todas as maneiras, queiram entender ou não, porque ficam lá, não sei quantos, 18 anos lá numa universidade ouvindo besteira para praticar essa súplica contra o ser humano, que é a própria justiça da ficção jurídica. Como disse o sargento, impugnável são minhas bolas. Pois é, eu não tenho bola, sargento, então as minhas bagas são minhas bagas internas. Impugnável. Tá ali a lei, senhor defensor público, que pode ser impugnável. Pode ser impugnável e vai ser impugnado, seja lá o resultado que seja, porque é um absurdo fazer isso com a família em vez de fazer isso com os bandidos. É um absurdo. É que eles consideram dissonância da realidade a gente não aceitar a lei que eles metem sobre as nossas cabeças. Imagina se todo mundo vai aceitar a injustiça promulgada, onde vamos parar? Vamos ver, voltar aqui. Como disse o sargento, impugnável são minhas bolas, ou seja, não existe. Nada impugnável, nada é impugnável. Mas dessa maneira arbitrária, a injustiça promulgada, trabalhando em desfavorável ao cidadão que não cedem à corporação jurídica.
Eu não sou filha de nenhuma corporação jurídica, eu sou filha de um útero, de uma mãe que pertence a esse Estado catarinense, mas não pertence ao direito maldito do positivismo barato. Oh, estamos todos sobre a mesma lei. Que lei? Há partes da lei que quem decide é uma pessoa mais oquizada, menos oquizada. Essas são as pessoas que têm que fazer teste de sanidade mental. Eu não. Nenhum cidadão consciente, destemido, é obrigado pelo Estado catarinense a prestação de obrigatoriedade tóxica e a esta corporação jurídica. Mas como que eles amarraram a família? Aí se tu não vai, aplica a medida. Assim que eles fizeram. Coloca lá no meio dos ratos o paciente de câncer. Sabemos que nascemos livres e soberanos. Direitos humanos, onde é que vocês estão? E assim seremos, se conseguir fugir do monstro chamado digitalismo selvagem. Digitalismo. Por que o digitalismo não foi usado, senhor Reni Batista Neto, para me ouvir? Não foi usado. Mas agora o digitalismo está sendo usado para qualquer coisa. Isso é selvageria do Estado. Profissional que não tem mão de obra suficiente para atender humanos, e aí eu me refiro a humanos como eu, não selvagens, como esse putedo aí que fez uma quadrilha, infiltrou uma delegacia, coagiu policiais, coagiu a força e fez toda aquela loucura que a gente tem vivido no último ano. E suas características humanas, profissional que não tem mão de obra suficiente para atender humanas, e suas características humanas deveria estar fora dessas corporações estatais, fora dessas corporações estatais, em vez de insistir tanto na injustificável sentença de ditadura judicial, extremismo, usando, perseguindo, perseguição política orquestrado para consagração de atitudes anti-humanas, gerando a maior violação dos direitos humanos de todos os tempos aqui no Brasil. Porque é tanto tempo que a gente está sendo perseguido, que a gente está se sentindo mal com isso, que a gente está sendo danado pela justiça, feito danos contra a família, que a gente já não suporta mais. E isso que eu era impecável, né? Estava impecável com a justiça e cheguei aqui para só apanhar. Mediante toda a fofoca stalking que roda aqui, eles já me infiltraram lá no judiciário universitário, como eles dizem, eles têm tudo na mão, junto com esse policial que usou o distintivo para fazer isso que ele fez, que não adianta ele brigar com o Renato lá, xingar Renato, comigo ele não vem, porque ele sabe que não arruma nada, que eu estou falando a verdade, que eu estou demonstrando nas redes tudo aquela sofrência que ele ocasionou para nós, que se a Polícia Civil fosse séria, ele estaria preso, não aposentado, sem arma e sem distintivo. Porque tem um juiz faixa, eu tenho um juiz faixa, então eu vou chamar o meu juiz faixa, vou fazer um boletim de ocorrência aí por causa de qualquer coisa e ele vai deliberar a meu favor. Que tipo de justiça que é essa? Nós não temos receio de fazer o teste. Não temos receio do que vão escrever no teste, porque a gente conhece o veredito de toda essa associação e formação de quadrilha que está havendo em Florianópolis, que não é de hoje. Me perdoe os bons, porque a gente sabe que tem sala da TV e tem sala do cafezinho. Cafezinho é dinheiro. Sala de TV é aqueles que assistem meus vídeos, que sabem que aqui não tem dissonância nenhuma, aqui tem pura realidade. Realidade do lugar, aquilo que vivemos, o protecionismo das bandidas.
Embora tudo isso que eu estou demonstrando, alguma moderação deve ser feita imediatamente, tem que ser feita contra elas. Todo abalo emocional causado para o Renato e para mim também vai constar no laudo? Senhoras e senhores do Ministério Público, espero que sim, que todo esse abalo, tudo isso que foi construído contra nós, seja constado. O ostracismo que vivemos seja constado. Que ajude a justiça. Essas boas pessoas que estão atrás de cadeiras e precisam usar, como diz o André Milani, usar o quê? A estrutura. Mas daí se a senhora não deixa a estrutura entrar, eu não deixo, eu não quero. Eu já expliquei, eu não quero mais nada. Depois de 1 ano sendo tratada de trouxa aqui, ó, tendo que aguentar essas adictas de pedofilia, destruindo a minha carreira, destruindo a minha vida, destruindo um paciente que eu tô 7 anos, desde trocar a fraldinha dele lá no HU, até o enema, até tudo, até a fortaleza mental, fortaleza física, fortaleza dos órgãos, refazer em 7 anos tudo aquilo que a quimioterapia destruiu. Será que não é suficiente, meu povo e minha pova? Eu não quero ser política, eu não quero ser nada, eu só quero seguir minha vida. Se não pode condenar essas quadrilhas todinhas, muito menos a Meg, muito menos o Renato, que está aí impedido de trabalhar. Quem é que vai pagar todo o dinheiro que o Ministério Público já fez com que ele perdesse só nessa brincadeira aí de promocionar a invasão da força aqui, porque foi uma invasão. Vocês promocionaram isso. Eu acompanhei as trocas no Ministério Público. Essa Sabrina Menegatti Pizzica aqui, ó, ela não assinava papéis para nós. Era só o Reni, Batista Neto e Marcelo Carlin. De repente ela apareceu na jogada. Para quê, senhora Menegatti? Para bem ou para mal, senhora? Eu faço a pergunta. É a senhora que tem a caneta e deve dar a resposta. Onde está a dissonância cognitiva na minha fala? A dissonância cognitiva na minha fala é que vocês querem fazer tudo errado e acham que todo mundo tem que calar a boca para vocês. E a diferença é que quem nasceu dona da sua habilidade não vai ceder para vocês, não. Isso aqui é uma habilidade. Isso aqui é uma característica minha que vocês não vão me tirar, nem me fazendo passar vergonha, usando delegados aí para ir na rede e falar besteira. Devidamente apenada. Aí é muito fácil. Aplica um monte de medida coercitiva, obriga você a participar de um judiciário que não funciona desde 2020, não resolve nada. Aplica um monte de medida coercitiva, usa a polícia militar, usa a polícia civil. Foi isso que o judiciário universitário fez, para um monte de besteira. E a nossa água, seus canalhas deploráveis, seus canalhas deploráveis. Isso não importa. Isso não importa. Essa é a preocupação com as crianças, preocupação zero. Então vai começar sim o projeto Delinquência Zero entre esses juízes arbitrários e malditos. E ponto final. Beijinho, beijinho, tchau, tchau.